Olá, sejam bem-vindos a mais uma imersão clínica estruturada. A nossa proposta nesta análise aprofundada de hoje é pegar uma base documental bem robusta, E muito robusta, diga-se de passagem. com certeza. Estamos falando de diretrizes, grandes registros, palestras de ponta e, bom, extrair aquele conhecimento que é mais crítico e aplicável para a prática médica diária. O foco central de hoje é o estado da arte na cardiologia nuclear, né? Isso, e na imagem de perfusão miocárdica, com um olhar, eu diria, implacável sobre o SPECT e o PET. Exato. Porque o que a gente está presenciando na especialidade agora é uma transição muito agressiva. É o abandono daquela análise visual puramente subjetiva, Que dependia exclusivamente do olho humano, né? justamente. E a gente está indo em direção à quantificação absoluta e automatizada. Nosso objetivo aqui é dissecar as implicações prognósticas disso tudo para o manejo contemporâneo das síndromes isquêmicas. E das cardiomiopatias também. O volume e a qualidade dos dados que suportam essa transição são inegáveis. Para quem está atuando na linha de frente da cardiologia, dominar essas métricas não é mais só uma atualização. É a nova base do raciocínio clínico. Sem isso, a gente fica para trás. Perfeito. A nossa análise de hoje cruza informações das diretrizes clínicas mais recentes da SNC, da HA e da Sociedade Europeia de Cardiologia. E, também integramos dados de registros multicêntricos de larga escala. Com destaque absoluto para o Refine SPECT, que a gente vai detalhar bastante. Sim, além da literatura médica primária recente que saiu no JKC, no Circulation e no Journal of Nuclear Cardiology. E para dar ainda mais densidade, a gente trouxe notas de webinars avançados da Associação Europeia de Imagem Cardiovascular. Ah, e aquelas transcrições riquíssimas da palestra Mário Verani. Nossa, brilhantemente ministrada pelo Dr. Marcelo Di Carli, da Houston Methodist. Aquilo ali é uma aula magna. Uma aula magna. Então a missão é sintetizar esse arcabouço técnico gigantesco. Queremos entregar uma compreensão bem clara de como a quantificação da perfusão e a entrada da inteligência artificial estão redefinindo a conduta. Bom, para iniciar a gente precisa olhar para a base estrutural disso tudo, que é a padronização anatômica. Exato, porque historicamente laudar um exame de perfusão era quase uma arte. Uma arte totalmente subjetiva. Hoje não. Hoje o alicerce é o modelo de 17 segmentos e a escala de 5 pontos estabelecidos pela AHA e pela ASNC. E esse modelo divide o ventrículo esquerdo mapeando os territórios coronarianos específicos, né? Vai do basal ao apical. E inclui o segmento 17, que é a ponta verdadeira do ventrículo esquerdo. E essa inclusão do segmento apical verdadeiro, foi um divisor de águas tecnológico e clínico. Foi sim, porque antes dessa padronização, a literatura operava basicamente com modelos de 12 ou 14 segmentos. E a transição para os 17 segmentos criou um desafio metodológico monumental na época. Um pesadelo. Os pesquisadores e as instituições tinham bancos de dados históricos gigantescos, acumulados por décadas. Repletos de desfechos clínicos e informações prognósticas valiosíssimas. Mas tudo mapeado em 12 segmentos. E descartar esse legado investigativo seria um retrocesso científico imensurável, né? Com certeza. A solução que a comunidade encontrou veio através do desenvolvimento de algoritmos matemáticos supercomplexos de interpolação. Eles pegavam e convertiam esses dados antigos para o novo padrão de 17 segmentos. Exato, validando a informação. E foi isso que garantiu a continuidade dos estudos prognósticos longitudinais. As evidências colhidas lá nos anos 90 alimentam os algoritmos de machine learning que a gente usa hoje. Fascinante. E é a partir dessa padronização anatômica que a automação pôde realmente assumir o controle, porque o olho humano, por mais treinado que seja, sofre de fadiga visual, Viés de interpretação. ilusões de óptica inerentes a ficar olhando escalas de cores em monitores o dia todo. É por isso que os pacotes de software validados se tornaram absolutamente mandatórios. Plataformas como o QPS e o QGS, que foram desenvolvidos lá no Cedars-Sinai. Ou o Corridor 4DM da Universidade de Michigan e o Emory Cardiac Toolbox. Exato.
Esses softwares não apenas desenham os contornos endocárdicos e epicárdicos em 3 dimensões com precisão submilimétrica. Eles geram métricas reprodutíveis. Quando o software processa os dados, ele entrega para a gente índices cruciais como o SSS, que é o score de estresse somado, O SRS, que é o score de repouso somado, e o famoso SDS, o score de diferença somada. e na prática clínica diária, o SDS é o que realmente dita o nível de agressividade terapêutica. Porque ele isola quantitativamente a carga exata de isquemia reversível. Exatamente, separando a isquemia ativa da cicatriz de infartos prévios. E o impacto prático dessa quantificação automatizada na estratificação de risco, a gente vê isso de forma brilhante nos dados daquele registro, o RefineSPECT. O RefineSPECT é um daqueles estudos multicêntricos que obrigam a comunidade médica inteira a parar e reavaliar condutas. O foco principal da análise deles foi comparar o valor prognóstico em 5 anos da leitura visual tradicional contra a quantificação automatizada. Prestando uma atenção muito especial aos defeitos de perfusão sutis. E o resultado foi muito contundente, né? A máquina capta de forma consistente anomalias milimétricas e reduções de captação que o olho humano frequentemente subestima. Ou que simplesmente lauda como limites da normalidade. Nesses casos limítrofes, a quantificação automatizada conseguiu prever os eventos cardiovasculares adversos maiores, um MACE. De forma muito mais precisa. Muito mais. O que prova que pequenos deltas de intensidade de pixel em uma imagem tridimensional rotativa contêm informações biológicas cruciais. Informações que a nossa limitação visual simplesmente ignora. E sabe essa superioridade da máquina na detecção de defeitos sutis? Ela obriga a gente a repensar a própria biologia do tecido que estamos analisando. É aí que entra a fisiopatologia aplicada à imagem. Exato. Porque quando identificamos um defeito de perfusão ou uma alteração contrátil, a gente precisa ir além da anatomia. A gente precisa responder ao que está acontecendo ali, no nível celular. É a grande questão da avaliação da viabilidade miocárdica, que exige diferenciar claramente 2 estados fundamentais. O miocárdio atordoado e o miocárdio hibernante. Isso. O atordoamento, ou stunning, é essencialmente uma ressaca mecânica temporária. Uma ótima definição. Ele ocorre após um episódio breve e agudo de isquemia severa. O fluxo sanguíneo já foi plenamente restaurado, seja após a fase de estresse do próprio exame ou após uma intervenção coronária percutânea primária. O tecido está perfundido, não há necrose. Exato. Mas a maquinaria contrátil celular sofreu uma injúria bioquímica terrível, frequentemente por sobrecarga de cálcio e liberação de radicais livres. E aí, a função sistólica daquele segmento fica deprimida por horas ou até semanas antes de se recuperar totalmente. É um atordoamento mesmo. Já a hibernação, por outro lado, representa um mecanismo de sobrevivência celular fascinante diante de um insulto crônico. Sim, no miocárdio hibernante, a gente observa um estado de hipoperfusão prolongada. O tecido não está infartado, mas o fluxo de repouso é insuficiente para manter o trabalho mecânico normal. Então, em resposta, o cardiomiócito faz um down regulation. Ele reduz ativamente a sua própria função contrátil Para equiparar a demanda de oxigênio ao suprimento reduzido que ele está recebendo. É uma forma de evitar a morte celular. E a grande premissa clínica aqui que muda o jogo é que a hibernação é totalmente reversível com a revascularização adequada. Perfeito. Ao restaurar o fluxo sanguíneo crônico, aquele tecido que parecia fibrótico ou morto no ecocardiograma, de repente desperta. Retoma a contratividade e resgata a fração de ejeção do paciente. E a ferramenta que captura essa dinâmica funcional de forma espetacular na prática é o Gated SPECT. Porque a perfusão isolada mostra apenas onde o traçador chegou. Mas o Gated SPECT acopla a imagem ao ciclo do eletrocardiograma. Ele divide o ciclo cardíaco em quadros temporais. A gente não avalia só a perfusão. Avalia o espessamento sistólico regional, a excursão da parede, os volumes ventriculares diastólico e sistólico finais. E a fração de ejeção. Se a gente observa uma área com captação reduzida no repouso, o que isoladamente sugeriria uma cicatriz de infarto, Mas o Gated SPECT demonstra que essa mesma parede apresenta espessamento sistólico preservado. aí nós temos a assinatura fisiológica de que aquele tecido está vivo, viável e potencialmente hibernante.
E tem um detalhe prognóstico na literatura sobre o atordoamento, que demonstra o poder absoluto dessa integração funcional. Estudos avaliaram a relação temporal entre a restauração precoce do fluxo e a recuperação da função sistólica. Isso em pacientes que sofreram infarto com supradinivelamento de ST e foram submetidos à intervenção percutânea primária, certo? Isso mesmo. O delta entre o fluxo restaurado, medido precocemente, e a motilidade regional deprimida atua como um verdadeiro índice de atordoamento. E o mais impressionante é que a magnitude desse desacoplamento temporário no gated SPECT prediz com altíssima precisão a recuperação tardia da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Meses após o evento. Ou seja, a imagem decodifica a trajetória de recuperação funcional muito antes de o músculo efetivamente voltar a bater com força total. Isso é incrível, e essa capacidade de antecipar a fisiologia nos leva, naturalmente, ao avanço mais profundo desta nossa imersão, que é a revolução do PET e a quantificação do fluxo sanguíneo miocárdico absoluto. A tomografia por emissão de pósitrons. O Dr. Marcelo Di Carli, naquela palestra da Houston Methodist, ele encapsulou esse momento como o encontro definitivo entre a angiografia coronária funcional e a imagem de perfusão. Porque por décadas o raciocínio cardiológico foi dominado pela luminologia, né? Aquela obsessão pela obstrução epicárdica focal que a gente visualiza no cateterismo. Mas o paradigma da doença coronariana evoluiu muito. A estenose focal é, na verdade, apenas a ponta do iceberg. Cores de meia-vida curtíssima, como o rubídio 82 e a amônia 13N, é a medição não invasiva da reserva de fluxo coronariano. E do fluxo sanguíneo miocárdico absoluto, o MBF, quantificado em mililitro por minuto por grama de tecido. Isso simplesmente muda as regras do jogo. Muda as regras porque ilumina a microcirculação, aquele vasto leito vascular que não é visível na angiografia tradicional anatômica. O caso clínico que o Dr. Di Carli discutiu ilustra bem essa quebra de paradigma com uma tensão clínica super real. Vamos imaginar o cenário. Uma paciente de 77 anos, hipertensa de longa data, que chega relatando dores no peito recorrentes aos esforços. O fluxograma tradicional frequentemente começaria com o ecocardiograma. E digamos que neste caso ele se revele completamente normal, com fração de ejeção preservada. Se essa paciente for submetida a um cateterismo anatômico e não apresentar estenoses obstrutivas críticas nas grandes artérias epicárdicas, há uma chance imensa de ela receber alta com um diagnóstico genérico de dor torácica não cardíaca. E esse é um erro de omissão potencialmente fatal, porque quando essa mesma paciente é colocada no PET, o mapa paramétrico revela um fluxo sanguíneo miocárdico absoluto drasticamente deprimido durante o estresse em todos os territórios. Ela não tem um bloqueio focal. Ela tem uma doença microvascular grave e sistêmica. A isquemia está lá, destruindo o músculo silenciosamente. E o PET é a única ferramenta captando esse processo antes da falência estrutural. A disfunção microvascular é o elo direto e comprovado entre os fatores de risco sistêmicos e a lesão estrutural irreversível. O fluxo reduzido gera uma isquemia crônica repetitiva. Isso desencadeia a apoptose dos miócitos, seguida por substituição por colágeno e fibrose intersticial. O que leva à rigidez do ventrículo esquerdo, culminando inicialmente na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e, inevitavelmente, na disfunção sistólica franca lá na frente. E é exatamente por reconhecer a gravidade dessa cascata microvascular que as diretrizes de 2023 da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre doença coronariana crônica foram categóricas. O PET é agora o exame de imagem funcional preferencial em relação ao SPECT, sempre que houver disponibilidade técnica. E mais do que isso, a diretriz exige que a quantificação do fluxo absoluto seja parte obrigatória do laudo. Essa diretriz enterra de vez a era do parece haver menos perfusão na parede inferior. Exatamente. O laudo moderno entrega um número absoluto que define se aquele tecido cruza ou não o limiar de sobrevivência metabólica. E essa precisão diagnóstica do PET
permite identificar riscos em populações que historicamente foram muito subdiagnosticadas pelo viés anatômico, que sempre foi focado no padrão masculino de doença de grandes vasos. O risco cardiovascular em mulheres apresenta frequentemente um fenótipo diferente, fortemente ancorado na disfunção microvascular e na reatividade endotelial prejudicada. Para abordar essa lacuna, a literatura validou ferramentas específicas como o Score Corswell, o Coronary Risk Score in Women. Esse score matemático não depende de cateterismo. Ele foi construído extraindo variáveis clínicas e integrando-as aos parâmetros funcionais rigorosos do Gated SPECT. O desenvolvimento do Corso é um exemplo perfeito de como a quantificação extrai mais prognóstico da mesma imagem. O algoritmo gera um modelo preditivo robusto para os eventos cardiovasculares adversos maiores, especificamente ajustado para a fisiologia feminina. E falando em extrair sinais de alerta da imagem global, a gente precisa discutir a dilatação isquêmica transitória, a famosa TID, e a captação do ventrículo direito. Isso é fundamental. Em um exame onde o paciente apresenta uma isquemia global e equilibrada, digamos, uma doença triarterial severa, onde todo o coração sofre isquemia simultaneamente, a imagem de perfusão puramente visual pode parecer homogeneamente normal, porque não tem um território são para servir de contraste visual relativo. Mas os volumes calculados pelo software revelam que o ventrículo esquerdo apresenta uma cavidade significativamente maior na fase de estresse em comparação ao repouso. E o músculo não dilatou fisicamente em questão de minutos. A isquemia subendocárdica difusa severa reduz a espessura funcional da parede, fazendo a cavidade aparecer dilatada no mapeamento de fótons. Uma TID elevada associada à visualização anômala do ventrículo direito é um alarme vermelho absoluto para a doença multivascular crítica que enganou o olho humano. Essa capacidade de observar fenômenos mecânicos e isquêmicos globais também expande a utilidade da medicina nuclear para muito além da doença coronariana obstrutiva. Adentrando no manejo das miocardiopatias não isquêmicas, pacientes com cardiomiopatia dilatada idiopática, por exemplo, beneficiam-se enormemente de parâmetros de nicho, como a entropia de fase do ventrículo esquerdo e o score de movimento somado, o Summed Motion Score. A entropia de fase utiliza a análise de Fourier no Gated SPECT para medir o grau de caos e assincronia na contração mecânica das diversas paredes do ventrículo. Um alto índice de entropia de fase demonstra uma dissincronia mecânica severa, que é um dado prognóstico independente de mortalidade. E, de forma prática, é o principal marcador para indicar quais pacientes responderão favoravelmente à terapia de ressincronização cardíaca, a implantação de marca-passo biventricular. E a transformação dessa imagem de emissão de fótons em um mapa mecânico detalhado também é a salvação clínica contra um dos maiores pesadelos, os artefatos técnicos de condução. O bloqueio de ramo esquerdo, o BR. Em um SPECT focado exclusivamente na avaliação visual da perfusão, a presença de um BR frequentemente simula um grande defeito de perfusão na parede septal. Um defeito que pode se estender até o ápice, né? As artérias coronárias do paciente podem estar completamente pérvias sem nenhuma placa, reduzindo mecanicamente o tempo disponível para a extração miocárdica do traçador radioativo. E aí, visualmente, parece um infarto ou uma isquemia grave na descendente anterior. Evitar que esse paciente seja enviado para um cateterismo desnecessário depende inteiramente da análise quantitativa do Gated SPECT. Ao analisar o filme contrátil, o médico avalia o espessamento sistólico regional daquele septo que parece hipoperfundido. Se o septo apresenta captação reduzida, mas demonstra um espessamento sistólico robusto, preservado e sincrônico com sua própria despolarização atrasada, o diagnóstico de isquemia primária é descartado com alto grau de confiança. Trata-se de um falso defeito fisiológico gerado pela assincronia elétrica. O espessamento mecânico sobrepõe-se ao déficit aparente de captação. A física e a fisiologia trabalhando juntas para revelar a verdade. E se o Gated SPECT resolve os artefatos de condução elétrica, a inteligência artificial está finalmente resolvendo os artefatos físicos de atenuação, que sempre foram um verdadeiro calcanhar de Aquiles da imagem nuclear.
Todo profissional que lauda SPECT conhece a frustração diária de tentar discernir se um defeito na parede anterior é uma isquemia verdadeira ou apenas a atenuação dos fótons pelo tecido mamário denso. O mesmo vale para defeitos na parede inferior, causados pela interposição da cúpula diafragmática em pacientes obesos. Historicamente, a solução padrão ouro exigia acoplar um tomógrafo computadorizado, um CT, ao equipamento de SPECT para criar um mapa de densidade tecidual. Mas hoje, a integração do Deep Learning está eliminando a necessidade dessa radiação extra e desse hardware caríssimo. A inovação aqui reside na ascensão do chamado Physics Informed Machine Learning. Porque a inteligência artificial tradicional na área médica costumava focar apenas no reconhecimento de padrões visuais em pixels bidimensionais, certo? Exato. Mas o aprendizado de máquina informado pela física incorpora as leis fundamentais da dispersão de fótons e da óptica de radiação diretamente no treinamento da rede neural. A técnica de inversão direta para decomposição de material permite que o algoritmo analise a dispersão específica e a degradação de energia dos fótons emitidos pelo miocárdio. Seja usando tecnécio ou talho. E a partir dessa perda de energia, ele reconstrói um mapa de atenuação virtual tridimensional. O algoritmo essencialmente aprende a deduzir se o fóton atravessou ar, osso ou tecido adiposo antes de atingir o detector, gerando uma imagem de perfusão corrigida contra atenuação com uma precisão equivalente ao uso do CT integrado, mas sem o custo operacional e sem a dose de radiação adicional. Mapeando a física invisível. Essa mesma capacidade de enxergar além da superfície visual impulsiona outra fronteira em rápida expansão abordada nas nossas fontes, a radiômica aplicada ao Gated SPECT. Enquanto o olho humano procura manchas escuras na imagem, os algoritmos radiômicos extraem milhares de características quantitativas intrínsecas dos pixels e voxels. Analisando texturas espaciais, formatos geométricos de distribuição do traçador e heterogeneidade em microescala. As publicações recentes detalham a construção de nomogramas radiômicos avançados que conseguem cruzar essas milhares de variáveis invisíveis para identificar com precisão matemática implacável assinaturas fenotípicas exclusivas da cardiomiopatia isquêmica, diferenciando-a de outras etiologias dilatadoras, com uma acurácia que os parâmetros volumétricos padrão simplesmente não alcançam. A aplicação desses algoritmos de machine learning sobre dados radiômicos nos devolve a busca pela medicina de precisão máxima. Retomando o ponto sobre a entropia de fase e a dissincronia mecânica, a inteligência artificial atual consegue varrer os mapas polares de fase do Gated SPECT e integrar essas características radiômicas com variáveis clínicas de base e prever prospectivamente se um determinado paciente com insuficiência cardíaca avançada será um respondedor clínico à terapia de ressincronização cardíaca. O algoritmo estratifica quem terá remodelamento reverso do ventrículo esquerdo após o implante do marcapasso multissítio, otimizando de forma drástica a alocação de um dispositivo de alto custo que carrega riscos cirúrgicos inerentes. A síntese de tudo isso para a prática cardiológica moderna é muito clara. A imersão nessas diretrizes, a interpretação de registros vitais como o Refine SPECT e a absorção dessas palestras magistrais nos mostram que a especialidade deixou definitivamente para trás a era da dicotomia simplista de exame normal versus alterado. A integração massiva de dados clínicos com os scores quantitativos automatizados, catapultada pela precisão absoluta do fluxo coronariano no PET e pela limpeza de artefatos via inteligência artificial, fornece uma ferramenta incomparável de fenotipagem. O que se faz hoje é estratificar o risco vascular e miocárdico do paciente com uma resolução molecular e mecânica sem precedentes. A habilidade de quantificar o fluxo absoluto entregou à cardiologia o controle sobre a verdadeira fisiologia coronariana e microvascular. O diagnóstico agora ocorre na fase celular silenciosa. Compreendemos a isquemia em mililitro por minuto por grama antes que a parede perca seu espessamento sistólico. Mapeamos a transição exata do atordoamento para a hibernação. E com a inteligência artificial informada pela física garantindo a fidelidade do sinal, a conduta clínica passa a ser guiada para equações preditivas precisas, permitindo intervenções profiláticas muito antes do colapso da bomba ventricular. Toda essa capacidade preditiva nos direciona a uma reflexão final.
Um pensamento provocativo que permeia silenciosamente as inovações que discutimos hoje. Consideremos o seguinte cenário em um futuro próximo. Se a inteligência artificial profunda e a radiômica de altíssima resolução, aplicadas continuamente às imagens de PET e SPECT, conseguirem prever não apenas a existência de uma isquemia microvascular sutil, Mas mapear a trajetória molecular exata? prever o declínio contrátil futuro de um segmento miocárdico específico, muito antes que ele inicie qualquer processo de hibernação metabólica ou gere engina. Será que o cateterismo anatômico tradicional, outrora o rei inquestionável do diagnóstico cardiológico, se tornará uma ferramenta obsoleta, completamente substituída por uma cardiologia ancorada de forma pura, invisível e não invasiva na fisiologia preditiva hiperpersonalizada? É um cenário fascinante para se manter no radar. Ficamos por aqui com essa análise aprofundada. Até a próxima imersão clínica.